Claro, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão e também a busca do Timão no mercado da bola. Vamos acompanhar. O ZL, Zona Leste, minha terra. Thiago Salazar está no Parque São Jorge. Gente, hoje aconteceu uma entrevista coletiva do presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile. Boa noite, Salazar. Quais foram os pontos abordados nessa conversa com os jornalistas? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pela primeira vez, sozinho na mesa, Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, concedeu uma entrevista, quase uma hora de papo com os jornalistas. Depois ainda teve aquela resenha nos bastidores. Osmar Stabile respondeu a todas as questões, não fugiu de nada. O tema da entrevista eram os 60 dias da gestão. Eles acabaram de completar 60 dias desta gestão interina, muitas mudanças, e a gente separou aqui alguns trechos para vocês. Eu vou começar colocando o atual presidente do Corinthians em exercício, falando sobre a busca do Corinthians pelos reforços que Dorival Júnior tanto tem pedido e também sobre o contrato de Memphis Depay, que nós sabemos que o Corinthians pretende ou gostaria de renegociar para tornar ele mais viável financeiramente para o clube. Então, essas duas questões para vocês agora para a gente começar o papo. Está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians. Nada de loucura, nós não podemos fazer loucura nesse momento. Nós precisamos trabalhar dentro dessa possibilidade. A possibilidade que é trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. Existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. E está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. Até o momento, ninguém do staff dele me procurou, nem ele, para a gente conversar sobre esse assunto. Então, se ele nos procurar e pedir para que a gente discuta o assunto, claro que vamos conversar. Eu não recebi, nem do staff e nem do jogador, qualquer menção sobre esse assunto. Provavelmente ele deve ter falado para a torcida, se é que falou, não tenho certeza absoluta. Nós estamos à disposição para que ele nos procure e fale sobre esse assunto aí, que até agora ninguém falou, ninguém do futebol, o Fábio Soldado não falou nada a respeito, o jogador não falou nada, e nós vamos cumprir o contrato, o que está no papel, nós temos que cumprir. Ou ainda com o presidente da equipe do Memphis, enfim, né? Olha que confusão, né? As pessoas não se conversam mesmo. Fala, Alex. Então, isso é reflexo de uma desorganização. De um clube desorganizado, uma bagunça total. Disse que disse. É uma balbúrdia, né, cara? E você vê, muda a gestão em um ano, sai um, entra outro. Aí o que um faz, o outro não concorda, mas tem que cumprir o que o outro fez, porque está assinado. Aí não dá para correr. E não dá, não dá, lógico que não dá. Pois é. O Memphis não tem nada a ver com isso. Aí não é culpa do atual presidente. Não, é culpa do outro. Exatamente. Assim. Mas eu pergunto assim, por exemplo, se eu sei, isso é o Memphis. O Memphis reclamou, alguém reclamou, veio a público essa situação do Memphis. Vamos supor que eu sei a público que você ou vocês estão insatisfeitos aqui. Ninguém falou comigo. Eu não posso ir lá e falar, ô Fabinho, chama o Memphis, vamos sentar aqui e conversar? Que pode, né? Então, assim, fica essa situação. Não, mas o presidente foi... Ele falou que ninguém falou com ele. Exatamente, tá certo. Ninguém falou, o jogador não falou com a gente, o staff não falou com a gente. Então ele não tem que chamar ninguém. Então ele está dizendo que o Corinthians não procurou o Memphis para negociar contrato. Não é verdade. Para renegociar o contrato. Ninguém procurou ninguém. Tá. Ô Salazar, o que mais que você tem pra gente aí dessa entrevista que o presidente em exercício do Corinthians deu hoje? Agora eu vou mostrar para vocês, Michele, um desabafo do Osmar Stabile. O Osmar Stabile desabafou, falou um pouquinho do que não foi feito pela antiga gestão, do que ele quer promover de mudança, da situação complicada do Corinthians, mas refutou SAF nesse momento. Vamos dar uma olhada. Ou nós resolvemos isso agora, ou esquece. Por isso que eu estou dizendo que a parte política não deve influenciar na administração até
completar essa gestão. Aqueles que ficam tentando fazer política de longe, sem vir nos ajudar, estão errando muito. Na verdade, passou do momento, né? Já era para ter acontecido no começo dessa gestão. O que nós combinamos de fazer no começo dessa gestão seria uma gestão aberta, que fosse fácil da gente administrar, que tivesse a participação de toda a diretoria. Não tinha. Não participei de nada. Mas nós não conseguimos ajudar porque as pessoas que estavam aí não queriam ajuda. E hoje nós estamos aqui para pedir ajuda para a torcida, para a imprensa. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, não. Eu preciso de ajuda, o Corinthians precisa de ajuda. Neste momento, não precisa de SAF. Nós temos capacidade, será impossível que com um monte de homem que nós temos capacitado aqui dentro do Corinthians, não somos capazes de resolver? Será que nós não crescemos? Será que nós não progredimos na vida? Será que nós não percebemos que o Corinthians precisa mudar? E isso vocês podem contar comigo. Eu estou como presidente nesse momento, eu acho que mereço um pouco de tranquilidade para a gente poder administrar. Que parem com problemas políticos e venham nos ajudar. Muito desse desabafo do Osmar Stabile é porque teremos uma Assembleia Geral aqui no Parque São Jorge no próximo dia 9 de agosto, que vai definir se Augusto Melo volta à presidência do Corinthians ou não. E essa campanha política ela está acontecendo, ela está a todo vapor. O Augusto Melo não está disposto a renunciar, já falou isso publicamente e está tentando garimpar votos para voltar para o Corinthians. Muito por isso do desabafo do Osmar Stabile, que pretende continuar no cargo caso o Augusto Melo seja definitivamente afastado. Teremos então uma eleição indireta e Osmar Stabile será candidato. Ele pretende cumprir esse mandato até o final de 2026. Está aí um pouco desse desabafo então do presidente em exercício, que era vice-presidente do Augusto Melo, mas agora é opositor ao Augusto Melo. Michele, esse é o cenário, passo a bola para vocês, esse lado sincerão do Osmar Stabile, mas na volta eu venho para falar do derby de quarta-feira do Campo e Bola que vocês tanto gostam. Muito bom, Osmar Garrafa, Thiago Salazar. O Alex Miller e o Miller já vão comentar sobre essa segunda parte, essa sinceridade, esse desabafo do presidente do Corinthians. Mas antes, bom, o que vocês acharam, no final das contas, dessa entrevista do Osmar Stabile hoje? Sincerão. Eu achei... Desabafou. Faz parte, né? Ele está numa posição também de muita tensão, né? O quadro não é bom, pelo contrário. E esse tipo de desabafo meio que vai ao encontro do que nós estamos acompanhando, né? Que tem que cortar na carne, que tem que cortar gastos desnecessários e que mudanças bruscas têm que acontecer e vão acontecer. E ele quer só pessoas que estão dispostas a ajudar o clube e não pessoas que querem fazer oposição destruindo o que é feito, senão o Corinthians não vai para frente. O Corinthians precisa de uma mudança radical. Então, assim, ele só falou o que é. Agora, se ele é a pessoa certa ou não, se o Augusto Melo vai voltar ou não para continuar a sua gestão, eu não sei. O que o Corinthians precisa realmente é de paz para reorganização e de pessoas que remem para o mesmo lugar, para a mesma direção, porque senão vai continuar muito difícil administrar o clube, né? Os jogadores ficam, às vezes, sem saber para quem recorrer, com quem falar, quando querem alguma coisa, precisam de alguma coisa. O Corinthians é uma verdadeira bagunça. Então, é a realidade, faz parte de uma realidade que, infelizmente, vai ser difícil de mudar a curto prazo. Mas é uma semana determinante, né? Pois é. Né? Então, o impeachment não do Augusto Melo, no dia 9, né? Então, acho que o presidente, o atual, o Stabile, Michele, ele não pode fazer nada. Ele está com as mãos, né, atadas. Por quê? Ele não sabe se ele fica, né? Se ele continua. Só a partir do dia 9, quando decidirem, né? Se vai ficar Augusto ou não, se vai permanecer o Stabile, né, Xará? Aí sim ele pode ter um planejamento para contratação. Senão ele fica também de mãos atadas. Exatamente, né? Michele, não tem jeito. Porque a princípio ele só tem mais 12 dias de presidente. Exatamente. E outra coisa, Xará. Não é esse sábado, é no outro sábado, dia 9. Esse é dia 2. E outra coisa, Xará, Michele, outra coisa. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, os jogadores de hoje, de alto nível, eles... Peraí, Corinthians, a fumaça está muito alta. Eu vou para outro clube. É normal hoje. O jogador de bom nível, ele pode escolher o time que ele vai. Encerrada mais uma rodada.
E eu quero saber, Salazar, como é que o técnico Dorival Júnior está trabalhando, pensando justamente nesse jogaço de quarta pela Copa do Brasil. É mata-mata, Salazar. Vai daí. Bom, Michele, não precisa falar nada, né? É derby, é mata-mata, só por aí a gente já tem a noção do clima de apreensão, de tensão, de expectativa. No caso do Dorival Júnior, que você comentou agora, a gente trouxe essa informação com exclusividade antes da partida com o Cruzeiro e ela se mantém. Dorival Júnior, ele ganhou sobrevida, sim, ganhou sobrevida. O time apresentou, deu alguma resposta positiva? Sim, deu, mas ele continua precisando se provar. A informação que eu tenho é que aqui o pessoal entende assim, olha, colocamos o salário em dia, os jogadores estão voltando, você está com as condições de trabalho, o Corinthians precisa dar uma resposta, precisa voltar a vencer. Então você imagina o peso que tem este derby para o técnico do Corinthians. Ser eliminado pelo Palmeiras pode mudar drasticamente a opinião da diretoria sobre a continuidade ou não do treinador do Timão nesse momento. Dito isso, para conseguir superar o Palmeiras nessas oitavas de final de Copa do Brasil, Dorival Júnior tem boas notícias. Primeiro, ingressos praticamente esgotados da Neoquímica Arena. Nós temos ainda setores de camarote, coisas desse tipo, os ingressos mais caros, todos os demais esgotados. Uma pena que o Corinthians continua com aquela punição, os torcedores não poderão entrar com faixas, adereços e instrumentos nos estádios, mas a casa vai estar cheia e as torcidas organizadas estão convocando os torcedores para uma grande recepção do ônibus do Corinthians à chegada da Neoquímica Arena na quarta-feira. Dentro de campo, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro estarão juntos, algo que não acontece desde a final do Campeonato Paulista contra o próprio Palmeiras, lá em 27 de março. Enfim, os três juntos, e daí a grande esperança do torcedor de conseguir bater de frente e conseguir alguma vantagem no placar nesse primeiro jogo contra o Palmeiras. Michele. Obrigada, Salazar, por todas as informações. Miller, e aí, a expectativa, hein? A expectativa muito grande. Clássico, né? Clássico. Quem vai ser o destaque desse clássico para você? Olha, Michele, o meu amigo Anderson Salgado e a sua esposa Aline, né? Dois grandes amigos, que são corintianos fanáticos, e eles acreditam que o Corinthians vai ganhar de 2-0. Mas eu acredito que num clássico desse tamanho, o Palmeiras é mais time que o Corinthians, na minha modesta opinião. Ontem eu falei que o Palmeiras iria ganhar, mas eu acho que vai dar um empate de 1-1, porque num derby, mesmo o Corinthians não tendo um time como o Palmeiras, acho que se equilibra, né, Xará? O equilíbrio é muito grande, na Neoquímica, o Corinthians se agiganta ali, a torcida empurra. Então acho que, para mim, vai ser 1-1. E quem vai ser o destaque para mim? Yuri Alberto. Yuri Alberto, e para você, Alex? Quem é diretor? Eu acho que o destaque, eu entendi. Eu acho que o destaque vai ser o árbitro. Por quê? Então o jogo vai ser horrível. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar Ele que vai ser o árbitro. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar muito, não vai ceder às pressões do time da casa e vai ser justo nas marcações. O Wilton Pereira Sampaio vai ter uma grande atuação. Mas é bom para o Corinthians, pela primeira vez, com o Dorival Júnior, os três lá na frente, né? O Garro, o Memphis, o Yuri Alberto, Memphis Depay e o Garro. Vai ser muito bom para o Corinthians, esses três ao mesmo tempo. Bom, a enquete é o seguinte: qual o tamanho da importância do técnico Crespo na recuperação do... E a sensação, assim, que eu tive, até falei com o Yuri Alberto sobre isso, que se ele tivesse no ritmo, jogando normal, não tivesse 2 meses e tanto parado como ele voltou ontem, aquele gol ele teria feito. Então, assim, é nítido assim, a questão de noção do espaço ali, do tempo de bola mesmo, que ele acabou errando. O gol feito. O Memphis também errou um gol. Na saída de bola do John, o John deu um presentaço para o Yuri Alberto, que ele deu um tapa para o Memphis, o Memphis praticamente recuou para o John, né? Mas, assim, o saldo foi muito positivo para o Corinthians, e a comissão técnica avalia que, assim, existem muitos pontos a melhorar no Corinthians, existem maneiras de você jogar, e o elenco ele ainda não tem essa dinâmica para você jogar do jeito que o Dorival gosta de jogar, então por isso o Fabinho Soldado corre muito atrás de reforços, além do Vitor Sá, outro ponta, são 2 pontas que o Corinthians quer trazer para o Dorival Júnior. Mas assim, a análise o time precisa ganhar um pouquinho mais de corpo. O primeiro tempo
foi muito ruim do Corinthians, mas dá para colocar na conta da falta de entrosamento. Foi um time que não jogou junto, ele modificou o time inteiro praticamente. A defesa era reserva, os laterais, o meio-campo, e o Corinthians perdeu muitos duelos no meio-campo. Era um time que estava muito amassado pelo Botafogo. Mas na avaliação da comissão técnica era necessário fazer aquilo por causa do jogo de quarta. E decisão acertada ou não, você vê na hora do jogo, né? Vitor Sá chegou já? Não, ainda não. Além do, o Corinthians busca outro ponto, né? Além do Vitor Sá, quer outro ponto. Vitor Sá que foi cria do Palmeiras e depois jogou no Botafogo até 2023, saiu naquela leva que ficou mal explicada também, de o Botafogo ia abrir mão de jogadores que não tivessem demonstrado tanta boa vontade naquele jogo contra o Palmeiras e depois contra o Grêmio, e o Vitor Sá foi embora, mas é bom jogador. Assim, é muito difícil porque o Corinthians não tem recurso, né? E aí você negocia, são duas possibilidades de negociação com o Vitor Sá. A primeira é empréstimo, mas aí o Krasnodar teria que estender o contrato dele, porque o contrato dele acaba no final do ano. Ou então uma compra definitiva com uma liberação do Krasnodar, e aí o Corinthians fica apertado na questão financeira. Então, o Corinthians está olhando, está conversando, está negociando. Fabinho Soldado encontra muita dificuldade para contratar jogadores pelo fato do Corinthians estar vivendo essa situação política de hoje. Muita gente fica com dúvida do Corinthians. Isso aí O clube perde credibilidade. Isso é certo. Isso é o que eu estou contando aqui. Confiança de quem pode chegar. É bastidor do Corinthians real, assim, no sentido de tipo, cara, é difícil você, a grandeza do Corinthians, indiscutível, camisa pesadíssima, torcida, clube espetacular, clube com estrutura, mas fica uma dúvida. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ser meu chefe? Será que eu vou receber meu salário em dia? E assim, beleza, você faz o contrato, assina, depois você vai ver, mas não é assim, é uma questão estrutural mesmo, de política, de dia a dia, de saber quem vai ser seu chefe, é isso. Então o Corinthians esbarra nessa dificuldade e tem esbarrado nisso para trazer os reforços, mas o Fabinho tem tentado, junto com o Dorival, e até a questão das declarações do Dorival, o próprio Dorival também entende que essas declarações, elas às vezes até apontam para um lado errado, né? Porque às vezes vai no colo do Fabinho, e o Fabinho e o Dorival trabalham em conjunto todos os dias lá no CT. O Armando Mendonça Vice está lá no CT também. Então existe uma unidade de trabalho que está sendo feita, mas o Corinthians esbarra em inúmeras dificuldades, mas vai tentar contratar. A votação do impeachment. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, disse que o clube cumprirá o contrato com o atacante Memphis Depay, ao ser perguntado sobre a possibilidade de rediscutir ou rescindir o vínculo com o holandês. O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto deste até o momento. Se vazou qualquer tipo de informação, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato. Ele cumpre a parte dele e o Corinthians cumpre a sua parte. Toca o barco para frente, declarou o dirigente em evento que marcou os 60 dias de sua gestão interina, depois do afastamento de Augusto Melo. O contrato de Memphis prevê, além do salário acima de 1 milhão mensais, luvas, bonificações por performance, como ser relacionado para partidas e participar de gols e direitos de imagem. Em agosto, encerrarão as gratificações que o Corinthians tem a pagar a Memphis por metas estabelecidas em contrato. Ele já tem 9,4 milhões assegurados e este valor ainda pode aumentar, a depender do rendimento do atacante nos jogos até o fim do mês, quando a contagem será reiniciada. Enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians entende ser muito difícil fazer tais pagamentos à vista, mesmo prevendo a entrada de recursos extraordinários em agosto, como a primeira parcela de luvas pela renovação de contrato com a Nike. Uma das alternativas estudadas pelo presidente é um acordo com o atleta para a quitação dos débitos de forma parcelada. O contrato do Camisa 10 prevê o pagamento de mais uma bolada até 15 de setembro. 1 milhão de euros, aproximadamente 6,5 milhões na cotação atual, relativo à segunda parcela das luvas.
Memphis passou a ser criticado internamente com o vazamento de informações de que o Corinthians poderia rediscutir ou rescindir o contrato. Neste mês, o holandês faltou a uma sessão de treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava e no dia seguinte se desculpou com o elenco. A inquietação do europeu era com o não pagamento das premiações devidas pelo clube e a falta de comunicação por parte da diretoria. Houve um acordo para parcelar o débito em aberto, não só para Memphis, como também para todo o elenco em 3 vezes.